Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje a gente vai apresentar o livro Manual do Imposto de Importação e Regime Cambial Correlato, de Rui de Mello e Raul Reis. Muita gente pensa que a primeira obra escrita sobre o imposto de importação no Brasil foi a obra do professor Américo Macellacombe, no final da década de 70, no século passado, mas no início da década, em 1970, para ser mais preciso, a gente já tinha a obra Manual do Imposto de Importação e Regime Cambial Correlato, de autoria do Rui de Mello e do Raul Reis, respectivamente um advogado e um agente fiscal, e que com essa cara de manual, ou seja, mais procedimental, uma obra menos acadêmica e mais procedimental, trouxeram as primeiras considerações sobre o imposto de importação na era pós-Decreto-Lei 37 de 1966. Então, quando essa obra foi editada, o Decreto-Lei 37 tinha basicamente 3 anos de aplicação, ainda iniciavam as discussões sobre a aplicação da então Lei Aduaneira, né, o Decreto-Lei 37 de 1966, e essa obra veio a trazer os primeiros contornos, né? A gente vê pelas referências bibliográficas que já existia menção ao imposto de importação em outras obras, o clássico do professor Bruno Ratti, né, Comércio Internacional e Câmbio, né? Também havia algumas referências ao imposto de importação na obra do professor Aliomar Balieiro, que quem conhece aqui do Portal Aduaneiro sabe que já foi professor. O professor Aliomar Balieiro já havia sido professor de legislação aduaneira comparada. E também um artigo inédito que ele traz do professor José Lenci Carlucci, datado de 1969. Mas uma obra completa só sobre o imposto de importação, essa é a primeira da nossa história no Brasil, de 1970, e ela é dividida basicamente em 5 capítulos. Tem uma introdução que traz aspectos históricos sobre o imposto de importação. No capítulo 1 são apresentadas algumas disposições sobre câmbio, sobre quando se configura a aquisição da propriedade da mercadoria, o que são infrações cambiais, fazendo menção ao artigo 169, subfaturamento e superfaturamento, que é uma infração que nasce como uma infração cambial, no artigo 169 do Decreto-Lei 37 de 1966, trata do certificado de cobertura cambial, CCC, e de outros documentos então existentes, né? A segunda parte da obra é dedicada especificamente ao imposto de importação, hipótese de incidência, basicamente influenciada pelo Decreto-Lei 37 de 1966, embora o autor traga também menções internacionais à definição de valor de Bruxelas, que ele afirma que norteou o Código Tributário Nacional aqui no Brasil. Traz também algumas disposições nessa segunda parte sobre sujeição ativa, sujeição passiva, base de cálculo, alíquota do imposto de importação. Então, uma das primeiras obras a analisar o imposto de importação nos seus elementos básicos, antes mesmo do desenvolvimento mais aperfeiçoado da regra matriz de incidência tributária. Traz em uma terceira parte aspectos procedimentais de despacho aduaneiro, sobre infrações aduaneiras, contencioso. Veja que ele fala de um contencioso aduaneiro antes da existência, por exemplo, das 2 principais normas contenciosas que a gente tem hoje no Brasil em matéria tributária e aduaneira, que são o Decreto 7235 de 1972 e o Decreto-Lei 1455 de 1976. Ou seja, essa obra foi escrita antes mesmo da existência desses dois ritos de contencioso, né? Na quarta parte, traçam-se algumas distinções sobre isenção, imunidade, não incidência, em debates que poderiam permanecer em vários itens até hoje. Aliás, é curioso, lá na segunda parte, né, do livro, que ele traz uma discussão, um capítulo todo, discutindo revisão aduaneira, distinção entre erro de fato e erro de direito. Quem lê um trecho desse livro sem saber que ele é de 1970 vai achar que a gente está lendo um debate que está sendo travado hoje aqui na legislação aduaneira brasileira. E na quinta e última parte,
o autor se dedica à tarifa aduaneira, à então nomenclatura aduaneira de Bruxelas, a NAB, né, que a gente ainda não era signatário, mas usava, né. Comenta também traz também algumas considerações sobre regras de classificação de mercadorias. Então é uma obra básica sobre o imposto de importação, editada aqui nos primórdios da nossa legislação aduaneira brasileira, né? 3 anos depois do início da vigência do Decreto-Lei 37 de 1966. Para você que quer estudar o imposto de importação, esse é o nascimento aqui no Brasil de estudos em relação ao imposto de importação, e eu recomendo a leitura dessa obra Manual do Imposto de Importação e Regime Cambial Correlato. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e siga a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, no canal Portal Aduaneiro.